Bom dia, meu nome é Alessandra, trabalho na Escola Municipal Barquinho Amarelo. Bom dia para vocês também. O meu nome é Heloísa, trabalho na Escola Municipal Barquinho Amarelo, no bairro Santa Cruz. Hoje nós vamos dar uma aula para vocês sobre conto, mas antes nós vamos seguir os protocolos de segurança. Vou passar o álcool em gel, espalhar. Eu também vou passar. E aí eu vou tirar a máscara. Estarei com vocês no segundo momento. Agora é com a tia Alessandra. O nome do conto é História do Vento Norte. Era uma vez um menino que ganhou um dinheirinho da sua mãe para fazer compras. Ele estava voltando do supermercado com o braço cheio de sacolas, quando de repente deu um vento muito forte e o menino começou a gritar: "Socorro, socorro! O vento vai carregar todas as minhas compras, socorro!" E o menino segura daqui, segura dali, mas não teve jeito. O vento carregou todas as compras do menino. E sabe o que ele fez? Ele foi lá na casa do Vento Norte. Quando chegou lá, ele disse assim: "Mas como é? Seu Vento Norte, mas isso é coisa, pois que se faça, o que é que eu vou dizer lá em casa pra minha mãe? O que é que eu vou dizer lá em casa? Ora, menino, eu sou o vento, eu tenho que ventar. Mas já que você perdeu as suas compras, eu vou te dar uma toalha. Ela é mágica. Toda vez que você quiser comer alguma coisa, você diz assim: comida, toalha, e ela lhe dará tudo o que você quiser. Vá, menino, vá." E o menino foi embora. Só que já estava escurecendo e a casa do menino era muito longe. Então ele resolveu parar no hotel. Chegando no hotel, ele decidiu testar a toalha. Aí ele disse assim: comida, toalha. E então apareceu aquele monte de coisa gostosa: pão, biscoito, pudim, caçarola. E o menino comeu aquilo tudo e foi dormir. Só que tinha um problema: o dono do hotel era ladrão. Quando o menino estava dormindo, o dono do hotel foi lá, pé ante pé, pegou a toalha do menino e colocou uma igualzinha no lugar. No outro dia que o menino acordou, foi para casa, ele chegou para a mãe dele e disse: bença mãe, olha só, nós nunca mais vamos passar necessidade, eu tenho uma toalha mágica, quer ver? Toalha, comida e nada. Aí ele decidiu de novo: toalha, comida e nada. Por quê? A toalha não era mágica, o dono do hotel tinha trocado. E então, o que o menino fez? Ele resolveu de novo ir lá na casa do Vento Norte. Chegando lá, ele disse assim: mas como é? Seu Vento Norte, aquela não era uma toalha mágica. O que é que eu vou dizer lá em casa para minha mãe? O que é que eu vou dizer lá em casa? Ora, menino, você sumiu a toalha que eu te dei, mas não tem problema, eu vou te dar um carneiro. Ele é mágico. Toda vez que você precisar de dinheiro, você diz assim: dinheiro, carneiro, e ele dará o dinheiro que você quiser. Vá, menino, vá. E o menino foi embora. Só que a casa do menino era muito longe. Aí ele resolveu parar no hotel. Chegando lá, ele resolveu testar o carneiro. Aí ele disse assim: carneiro, dinheiro. E apareceu aquele monte de moedas de ouro. E o menino foi dormir todo feliz, todo contente. Mas quando o menino estava dormindo, o dono do hotel cresceu o olho no carneiro do menino. O dono do hotel foi lá, pé ante pé, bem caladinho, pegou o carneiro do menino e colocou um igualzinho no lugar. E no outro dia que o menino foi embora, ele chegou em casa e ele disse assim: bença mãe, olha só, nós nunca mais vamos passar necessidade. Eu tenho um carneiro, ele é mágico, quer ver? Carneiro, dinheiro e nada. Aí ele tentou mais uma vez: carneiro, dinheiro
E nada, o carneiro não era mágico, né? A única coisa que o carneiro conseguia fazer era mé, mé. E o menino, de novo, ele foi atrás do vento norte. Quando chegou lá, ele disse: mas como é, seu vento norte, mas isso é coisa, pois que se faça, o que eu vou dizer lá em casa pra minha mãe? O que eu vou dizer lá em casa? Ora, menino, você está sendo um menino muito bobo. Preste bem atenção, tem alguém roubando as suas coisas. Olha só, eu vou te dar uma bengala. Toda vez que você precisar de ajuda, você grita: socorro, bengala! E ela irá te socorrer. Vá, menino, vá e não volte mais. E o menino foi embora. Mas onde que o menino resolveu parar de novo? No hotel. Vocês estão achando que o menino é bobo, né, gente? O menino não é bobo, não. O menino dormiu assim, ó, com um olho aberto e o outro fechado. Quando o ladrão foi lá roubar a bengala dele, ele gritou: socorro, bengala, socorro! E a bengala foi lá e deu uma coça no dono do hotel. E o dono do hotel foi obrigado a devolver a toalha, o carneiro e a bengala para o menino. E o menino, que vocês estão achando que é bobo, ficou com a bengala, a toalha e o carneiro e ficou feliz da vida. Agora a tia Heloísa vai fazer a interpretação do conto para vocês. Olá, crianças! Vocês acabaram de ouvir o reconto maravilhoso da tia Alessandra. Agora nós vamos para a interpretação do conto. Prestem bem atenção. Esse é um conto maravilhoso. Não apresenta fadas, mas apresenta elementos do mundo fantasioso. Os personagens podem estar passando por problemas econômicos. Então, gente, este conto que a tia Alessandra contou, ele é caracterizado no gênero textual como um conto maravilhoso. Como que nós sabemos que o conto é um conto maravilhoso? Porque ele tem as características próprias. Essas características são: primeiro, no conto maravilhoso tem que ter a fantasia. Vocês perceberam no decorrer do conto que tem a fantasia, é a toalha mágica, é o carneiro, é a bengala mágica, né? Não é uma bengala comum, uma toalha comum. É uma toalha mágica, uma bengala mágica. Então, isso é elementos fantasiosos que caracterizam o conto maravilhoso, uma das características. E também, no conto maravilhoso, você vai também se deparar com situações problemáticas de ordem financeira. Geralmente, os personagens, eles vão passar por dificuldades financeiras, e onde entra também a fantasia. Então, dificuldade financeira, né? Problemas financeiros, você vai se deparar geralmente com esse conto maravilhoso. Agora vamos organizar os acontecimentos dessa narrativa. Toda narrativa que eu falo não precisa ser necessariamente somente o conto, igual vocês acabaram de ouvir. Pode ser um filme, pode ser um texto. Todos eles vai ter uma organização de pensamento. Como que é essa organização, crianças? É o seguinte: vai ter o que aconteceu, vai ter o começo, o meio, que a gente fala que é o desenrolar da história, e vai ter o final. Ele tem uma sequência. Então, a sequência, tem o começo, o início da história, o meio, desenrolar dos acontecimentos, e o final, né? Então, vamos agora, que vocês ouviram o conto da tia Alessandra, eu tenho certeza que gostaram de prestar atenção. Vamos ver o que acontece na situação inicial. O que acontece na situação inicial desse conto? Qual que é o início desse conto do Vento Norte? Isso mesmo. O que acontece na situação inicial é o menino que foi fazer compras com a mãe. Sem a mãe, ele foi sozinho, e veio com a sacola, e o vento, no caso o vento norte, derrubou todas as sacolas, né? E no desenvolvimento, qual é a ordem dos fatos? Então, quer dizer, no desenrolar dos acontecimentos. Então, já que teve o início e teve o desenrolar dos acontecimentos, tem uma ordem. O que aconteceu primeiro, depois, mais depois, até o final. Então, tem uma ordem cronológica. Quando a gente fala cronológica, gente,
criança, quer dizer relacionada ao tempo. Então, e no desenvolvimento, qual é a ordem dos fatos? Então, vamos ver a ordem. Eu posso mostrar para vocês. Vamos ver essa figura, esta. Vocês vão pensar, dentro dessas figuras aqui, o que aconteceu? Primeiro, o menino foi fazer compras. Muito bem, início. E depois, as várias situações com que ele se deparou à medida que ele foi no vento norte. Primeiro, as compras foram ao vento, ele foi ao vento norte reclamar. Depois, o que ele ganhou? Olha aqui, o que aconteceu com ele primeiro? Qual que vocês acham que aconteceu primeiro aqui? Dentro da sequência dos fatos, da sequência do tempo, aconteceram os fatos, ó. O que vocês acham? Ah, muito bem. Primeiro, o que ele ganhou? Uma toalha mágica. Olha que é toalha mágica, gente. Uma toalha mágica. Ele ganhou uma toalha. E depois, o que ele ganhou? Ele ganhou o quê? Fala pra mim o que ele ganhou. Olha a sequência dos fatos aí pra mim. Ele ganhou um carneiro que dava dinheiro pra ele, não é? Não é o carneiro? Que ele falava, dá-me dinheiro, carneiro. O carneiro dava dinheiro. Parecia o dinheiro. E depois tem um terceiro momento, tem a bengala, né? A bengala mágica, que deu bengalada no ladrão. Então vocês puderam perceber que tem uma sequência. Não aconteceu primeiro o carneiro para depois ele ganhou a toalha, não. Teve uma sequência. A sequência correta é a toalha, primeiro a toalha, dentro do tempo, da linha do tempo da história. Primeiro ele ganhou uma toalha, né? Depois ele ganhou um carneiro mágico, né? Olha a sequência dos fatos. Depois ele vai ganhar uma bengala mágica. Então não teve uma ordem dos acontecimentos? Teve uma ordem dos acontecimentos, né? Então, isso também, quando vocês produzirem um texto, tem que ter uma ordem dos acontecimentos também. E temos aqui, como acontece o desfecho? O que é desfecho, gente? O que é desfecho? Como acontece o desfecho? Ou seja, a conclusão dessa narrativa. O que é o desfecho? É o que aconteceu ao final da história. O que aconteceu ao final da história? Vocês sabem? Se eu perguntar para vocês, crianças, o que aconteceu ao final da história? O que aconteceu? Vocês vão saber falar, aconteceu isso e isso. É isso mesmo que vocês estão falando, ó. É a bengala. Acabou o seguinte, que a bengala resolveu, porque é uma bengala mágica, deu bengalada no ladrão, né? Cortou o ladrão no couro. E o ladrão, que era o dono do hotel, teve que devolver tudo para o menino. Esse é o desfecho da história, é a conclusão, é tipo o final da narrativa. Vocês podem falar comigo. Quando aconteceu o início do conflito vivido pelo menino? Quando aconteceu o início do conflito vivido pelo menino? Toda a história, ela tem um começo. E neste caso aconteceu um conflito, né, para gerar outros fatos dentro da história. Toda a narrativa. Qual que vocês acham que aconteceu primeiro, que foi o suporte para toda a história começar e acontecer? Isto mesmo. Foi quando a história começou, quando o vento derrubou as compras do menino. Esse é o começo do conflito da história. Do que é conflito? Dos problemas que a história vai trazer, né? Então tem esses problemas que acontecem da história para que a história também tenha enredo. Então, foi esse o principal. Agora vamos. 3. Vamos continuar interpretando? Quem está gostando? 3. Cite os elementos fantasiosos presentes no conto. Qual que você acha? Quais são os elementos fantasiosos no conto? Que estão aqui presentes nesse conto que a tia Alessandra contou. Fantasioso, é coisa que não existe, é coisa irreal, mas que eu posso imaginar. Eu posso imaginar o que eu quiser, a minha mente. Então, quais são os elementos fantasiosos que fazem parte desse conto maravilhoso? Muito bem, isso mesmo. Os elementos maravilhosos são
mágico? Toalha, o carneiro e a bengala. Por que eles são? Porque todo mundo tem toalha em casa, mas não é toda toalha que vai fazer mágica. Isso existe? Não existe. Não existe uma toalha que já põe uma mesa para as pessoas. Então, ela é fantasiosa. O carneiro também, já pensou, gente? Um carneiro que dá dinheiro, como seria bom? Eu queria um desses lá em casa para mim. Quem queria também? Eu queria. E também uma bengala também. E a bengala mágica, já pensou uma bengala que faz o que você quiser? Também é difícil, né? Igual ele falou, dá bengalada nele. Ó, a bengala, ó, deu bastante bengalada no ladrão. Eu acredito que muita gente gostou dessa parte da história, né? Agora vamos identificar o protagonista. Ó, identifique o protagonista do conto. O que é protagonista, gente? É aquele que é o principal agente da história. Toda a história, igual o conto que a tia Alessandra contou, não é só um conto não, é um filme, é um desenho animado, tudo tem um protagonista. Quem que é o protagonista? O protagonista é aquele que é o principal, é o personagem principal da história, o protagonista, é o mais importante.